Milagre ou maldição? A santa que encontrei no lixão, além de chorar sangue, escondia um segredo. Olá, meu nome é Francisco e essa é a história de como minha vida foi mudada para sempre por uma simples imagem de santa que encontrei no lixão da cidade onde moro. Eu sou um homem simples, um catador de lixo que passa os dias revirando os restos dos outros, procurando algo que possa vender ou aproveitar. Mas naquele dia, minha rotina monótona foi completamente abalada. Era uma manhã como qualquer outra quando saí para meu trabalho no lixão. O sol já brilhava forte e o cheiro desagradável do lixo se espalhava pelo ar. Eu seguia meu trajeto usual, recolhendo latinhas e objetos que pudessem ter algum valor. Foi então que, entre os restos e entulhos, algo chamou minha atenção. Uma imagem antiga e desgastada, de uma santa que parecia me observar com seus olhos vazios. Fiquei fascinado com aquela descoberta inesperada. Algo naquela imagem me incomodava e, ao mesmo tempo, me atraía. Seu olhar parecia perfurar minha alma, como se estivesse me julgando ou me implorando por algo. Sem pensar muito, guardei a santa no meu saco e a levei para casa, decidido a cuidar dela com todo o carinho. Construí um pequeno altar improvisado na sala e coloquei a imagem no centro. Aos poucos percebi que havia algo de diferente naquela santa. As velas que eu acendia na frente dela pareciam se manter acesas por muito mais tempo do que o normal. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Um dia, ao me aproximar do altar, vi que lágrimas de sangue escorriam dos olhos da imagem. Fiquei atônito, sem saber o que pensar. Será que aquilo era um sinal? Um milagre? Meus olhos mal podiam acreditar no que viam. Aquela santa estava se comunicando comigo de alguma forma? A notícia dos milagres da imagem se espalhou rapidamente pela vizinhança, atraindo a atenção de curiosos e devotos. Logo, minha casa ficou lotada de pessoas que queriam ver a santa e testemunhar os eventos sobrenaturais. Eu me sentia honrado e escolhido por Deus para cuidar daquela imagem sagrada. Minha fé se fortalecia a cada dia. E eu passei a dedicar cada vez mais meu tempo e minha vida à devoção daquela santa. Mas nem todos em minha família compartilhavam do mesmo fervor. Meu filho Lucas, de 17 anos, sempre foi um rapaz cético e questionador. Ele não acreditava nos milagres da imagem, tratando tudo como coincidências ou truques. Isso criou uma grande tensão entre nós, com Lucas ficando cada vez mais irritado com minha obsessão pela santa. As discussões se tornavam cada vez mais acaloradas. Lucas me acusava de estar perdendo o juízo, enquanto eu tentava convencê-lo da natureza divina daquela imagem. Ele dizia que a santa era apenas um objeto antigo e sem importância, e que eu estava me deixando levar por devaneios supersticiosos. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que aquela santa havia sido enviada a mim por uma razão especial. Uma noite, após mais uma briga intensa, Lucas saiu furioso de casa, prometendo que não voltaria até que eu recuperasse o juízo. Fiquei angustiado, temendo pelo bem-estar do meu filho. Passei a noite em claro, rezando e velando diante do altar da santa, pedindo para que ela protegesse Lucas e o trouxesse de volta são e salvo. No dia seguinte, fui acordado por batidas desesperadas na porta. Quando abri, me deparei com o pior cenário. 2 vizinhos arrastavam o corpo frio de Lucas, que estava no chão com seus olhos arregalados e uma estranha expressão de terror. Fiquei devastado, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Como isso poderia ter acontecido? Senti como se a santa me observasse com os olhos vazios, como se ela soubesse de algo que eu ainda não sabia. Uma sensação de culpa e medo tomou conta de mim, e eu me perguntei se aquela imagem, que eu tanto venerava, não teria algo a ver com a morte do meu próprio filho. Após a notícia devastadora da morte de Lucas, fiquei completamente transtornado.
Meu coração se encheu de culpa e desespero, pois não conseguia entender como algo tão horrível havia acontecido. Meu filho havia sido encontrado morto ao lado de casa. Conforme os dias se passavam, estranhos ruídos começaram a ecoar pela minha casa, como se alguém ou alguma coisa estivesse se movendo pelos cantos. Sombras pareciam se esgueirar pelos cômodos, e a presença da santa se tornava cada vez mais opressiva, como se ela estivesse viva e me observando constantemente. Meu sono era perturbado por pesadelos angustiantes, nos quais via Lucas sendo atormentado por uma força sombria e inexplicável. Acordava suando frio, com a imagem da santa me encarando fixamente do altar. Eu me perguntava se estava enlouquecendo, se tudo aquilo não passava de alucinações causadas pela minha profunda dor e culpa. Aos poucos, comecei a desconfiar que a santa não era apenas uma imagem comum, mas algo muito mais poderoso e sombrio. Será que ela havia sido enviada para me testar, para me punir por algum pecado? Ou será que ela era, na verdade, um objeto amaldiçoado, capaz de trazer desgraça a todos que se aproximassem? As perguntas se multiplicavam, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. Eu me sentia prisioneiro em minha própria casa, cercado por uma atmosfera de terror que parecia se intensificar a cada dia. O que antes era uma fonte de fé e esperança havia se tornado meu maior tormento. Conforme os dias passavam, a presença da imagem se tornava cada vez mais assustadora e sombria na minha casa. Os estranhos ruídos e vultos que me perturbavam começaram a se intensificar, me deixando em um desespero constante. Eu me sentia vigiado a todo momento, como se a santa pudesse ver cada um dos meus movimentos. Uma noite, após mais uma jornada exaustiva de trabalho no lixão, retornei para casa completamente esgotado. Ao me aproximar do altar, um calafrio percorreu minha espinha. A imagem da santa parecia estar diferente, seus olhos fixos em mim com uma expressão que nunca havia visto antes. Naquele instante, tive a nítida sensação de que não estava sozinho na sala. Virei lentamente para encarar a presença que sentia atrás de mim. Meu coração gelou quando percebi que uma figura escura se materializava na minha frente, como se saísse das sombras. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, se movimentando de uma maneira estranha. Tentei gritar, mas a voz ficou presa em minha garganta. O medo me paralisava, eu estava sem reação. A criatura avançou na minha direção, seus dedos longos e afiados se estendendo. Eu podia sentir o hálito fétido e a sensação de sua pele gelada enquanto ela me abraçava em seus braços deformados. Naquele momento, tudo o que pude fazer foi fechar os olhos e implorar pela misericórdia de Deus. Achei que minha hora havia chegado, que aquela coisa horrenda iria acabar comigo. Mas de repente, um barulho ensurdecedor vindo da sala, como se a imagem da santa tivesse se partido em pedaços. Abrindo lentamente os olhos, vi que a criatura havia desaparecido, deixando apenas fumaça e cinzas. A santa permanecia intacta em seu altar, mas seu olhar parecia diferente, como se tivesse se tornado mais vivo. Trêmulo e aterrorizado, fiquei ali, ajoelhado diante da imagem, sem saber o que pensar. O que diabos havia acontecido? Será que a própria santa havia me salvo daquela criatura sombria? Naquele momento, tive a certeza de que havia algo muito mais profundo e misterioso envolvido naquela situação. Após o terrível confronto com a criatura sombria que apareceu diante de mim naquela noite, fiquei completamente abalado e perplexo. A sensação de que a própria santa havia me protegido daquele ser disforme e maligno me deixava ainda mais confuso e temeroso. O que significava tudo aquilo? Por que essa imagem tão comum havia se tornado o centro de eventos tão sobrenaturais e assustadores? Nos dias que se seguiram, evitei me aproximar do altar, com medo de que algo ainda pior pudesse acontecer. A casa parecia ter sido envolvida por uma atmosfera pesada, como se a presença da santa fosse maior do que eu poderia aguentar.
Tive a impressão de que ela me observava e me julgava a todo momento, mesmo de longe. Aos poucos, fui me distanciando daquela devoção obsessiva que havia desenvolvido. Minha fé havia sido profundamente abalada pelos eventos traumáticos que presenciei. Já não sabia mais o que pensar. Será que a santa era realmente um objeto sagrado e abençoado, ou algo muito mais sinistro e amaldiçoado? Certa noite, enquanto observava a imagem no altar, notei algo que me deixou ainda mais perturbado. Suas feições pareciam ter mudado novamente, como se ela estivesse me encarando. Senti um calafrio e tive a sensação de que aquela imagem ainda tinha um segredo. Desde então, evito ao máximo pensar nessa experiência tão perturbadora. Eu sinto muita falta do meu filho, tento não pensar no momento em que ele morreu, mas esses pensamentos sempre voltam. Lembro com saudade dos momentos bons que tivemos e de como era ótimo tê-lo por perto. Ele estava só começando a vida, com tanta coisa boa ainda pela frente. Procuro manter a santa escondida em um local seguro, longe dos olhos de qualquer pessoa. Não posso me desfazer dela, pois tenho medo de que isso possa trazer ainda mais desgraças. Mas ao mesmo tempo, sua presença me incomoda e me assombra, como se ela ainda exercesse algum tipo de controle sobre mim. Até hoje, não sei ao certo o que aconteceu naquela noite, nem o que realmente significa a conexão entre essa santa e os eventos que se desenrolaram em minha vida. Algumas respostas eu talvez nunca tenha, pois o mistério em torno dessa imagem parece ser maior do que qualquer coisa. Tudo o que sei é que algo naquela santa me marcou profundamente e que suas sombras ainda me perseguem, mesmo após todos esses anos. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.